pesquisadora do programa Santiago Dantas. Falo com o professor Igor Fuser, professor que também foi aluno aqui no Santiago Dantas e atualmente é professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Professor, ele fez um mestrado no Santiago Dantas, doutorado na Universidade de São Paulo, jornalista de formação, foi coordenador do curso de jornalismo da Casper Libero e atualmente leciona, decidiu pela vida acadêmica, né, professor? Eu gostaria que você falasse um pouco dessa trajetória e até que ponto o jornalismo ele não respondeu às suas expectativas a ponto de você migrar para a área acadêmica. Discutisse um pouco essa questão. Perfeito. Olá, Sara. Olá, vocês que estão me vendo. Eu venho do jornalismo, né? Na realidade, a maior parte da minha vida, nunca pensei em ser outra coisa que não jornalista. Trabalhei durante 20 anos na grande imprensa, sou graduado em jornalismo na Casper Libero, né? E trabalhei, posso dizer que fui bem sucedido. Trabalhei em alguns dos grandes veículos da imprensa brasileira, né? Na Folha de São Paulo, na Veja, na Exame, na Época, na Super Interessante e 80% do tempo na área de internacional. Eu fui editor de internacional da Veja e depois também da revista Época, né? No entanto, uma certa altura da minha vida, eu resolvi deixar o jornalismo, né, e entrar na vida acadêmica, né? Foi no ano de 2003, né, que foi o ano da invasão do Iraque. Eu estava na revista Época. O desconforto que eu já sentia com a grande imprensa, com a imprensa chamada de corporativa, imprensa de grandes empresas, esse desconforto ele chegou ali ao auge, né, pelas tensões que eu enfrentei na cobertura da invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Naquela altura, né, embora a internet ainda estivesse engatinhando, digamos assim, a gente já tinha acesso a informações alternativas, né, bastante difundidas, que mostravam claramente o verdadeiro interesse da invasão do Iraque, né, que era o controle geopolítico do Oriente Médio e especificamente o controle pelos Estados Unidos das reservas de petróleo do Iraque. No entanto, a grande imprensa, inclusive a revista onde eu trabalhava, que faz parte das organizações Globo, continuava repetindo, sem a menor crítica, a versão oficial dos Estados Unidos, que o Iraque precisava ser atacado militarmente porque ele seria um perigo para a humanidade, para o sistema internacional, porque ele teria armas de destruição em massa proibidas. Também havia uma linha auxiliar nesse argumento, que era a ideia de promover a democracia no Iraque, né? Haviam também acusações de que o Iraque estaria por trás da onda de terrorismo islâmico, né, a partir dos atentados de 2001 nos Estados Unidos, né? E já estava claro naquela época que tudo isso era balela, né? No entanto, nós tínhamos que manter essa versão, né? Então, esse desconforto me levou a pedir demissão na revista Época, né, e coincidiu com a minha entrada no programa Santiago Dantas no mestrado, que é algo que eu pretendia fazer de qualquer maneira, né? A minha ideia inicial era fazer o mestrado e continuar no jornalismo. Aí eu percebi que, enfim, eu já tinha mais de 40 anos naquela altura, então era praticamente a minha última chance de uma mudança radical na minha vida, né? Se eu tivesse esperado mais 10 anos, ia ser difícil. Foi extremamente corajoso. Aliás, também arriscou num curso que foi a primeira turma, né, do Santiago Dantas, e ao mesmo tempo pesquisou seu objeto de pesquisa, se vinculou com os Estados Unidos e com a expansão dos interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio, né? De certa forma, o senhor acha que o seu trabalho de pesquisa tem a ver também com essa insatisfação que fez com que você rompesse com o jornalismo? Exatamente, né? Então, o tema, né, da minha dissertação de mestrado, né, acabou se chamando Petróleo e Poder, o envolvimento militar dos Estados Unidos, o petróleo,
né, Petróleo e Poder, o envolvimento militar dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, né, no período do pós-guerra até 2003. Né? Então, justamente era a questão que me inquietava naquele momento, e era aquilo que eu estava pesquisando, que eu estava mais interessado, e também uma questão prática. Eu nem teria tempo, né, quando eu prestei o exame para o Santiago Dantas, eu estava trabalhando. Né? Eu trabalhei ainda alguns meses depois que eu entrei no mestrado, né? Até dormia em algumas aulas de tão cansado. Depois eu saí da revista, aí consegui me concentrar mais. Né? Então eu nem teria tempo de pesquisar algo diferente. Né? E no fim deu super certo, porque naquela época não havia ninguém no campo de relações internacionais no Brasil pesquisando energia, ninguém ou praticamente ninguém, até... Todo mundo achava estranho quando eu falava em petróleo e tal, né? Todo mundo só queria saber de governança, de regimes internacionais, era uma época muito neoliberal ainda, em 2003, né? E então eu comecei a desbravar uma área que não tinha ninguém pesquisando, né? Por um lado foi ruim, porque eu não tinha muito com quem dialogar, né? Bibliografia no Brasil era praticamente zero, né? Por outro lado, eu tive a vantagem de dizer certas coisas que, enfim, nem eram tão extraordinárias, mas que até, por serem inéditas, né, até me deram um certo espaço no meio acadêmico. E esse trabalho virou livro, que aliás foi publicado pela Unesp, né? Exatamente. É legal também falar disso para quem se interessar. O livro, a dissertação se tornou livro ipsis literis. Ou foi adaptado? Não, foi como eu escrevi, saiu assim, mínimos ajustes. Sim. Agora, em relação a essa pesquisa e a vinculação com o trabalho de doutorado, como que foi essa transição? Porque aí o doutorado, você resolveu estudar petróleo, né, mais Brasil, com a Petrobras, e a questão com a Bolívia da nacionalização dos hidrocarbonetos, né? Exato. Como é que foi essa transição? Bom, quer dizer, esses dois temas, né, se você olha, você vai perceber que tem algo de jornalístico, né? Quer dizer, temas no momento. Quer dizer, quando eu entrei no doutorado na USP, né, quer dizer, um assunto que tinha tido um forte impacto no debate sobre a política externa brasileira foi a nacionalização do petróleo pelo presidente Evo Morales na Bolívia, afetando interesses brasileiros, especificamente interesses da Petrobras, né, incidindo sobre a política externa do governo Lula, gerando grande polêmica no Brasil. Né. Eu optei por esse tema, quer dizer, por achar que, a partir do doutorado, já não teria muito sentido para mim me voltar para um estudo do Oriente Médio. Eu não sou de origem árabe, não falo árabe, né? Não tenho uma intimidade maior com os assuntos daquela região, né? Então eu dificilmente conseguiria produzir algo que fizesse alguma diferença. A gente tem nas universidades da Europa, né, dos Estados Unidos, centenas e centenas, se não milhares, de pessoas dedicadas a todos os aspectos possíveis e imagináveis relacionados com o Oriente Médio. Né? Então eu seria mais um, né, e em condição de desigualdade, porque não teria acesso a documentos originais, por não dominar a língua árabe, por ter dificuldade de viajar para lá, né, e também por uma questão de relevância. Que acho que o nosso papel como acadêmico, né, quer dizer, não é simplesmente pesquisar e estudar, mas procurar dar uma contribuição para o debate que existe no país. Né? Qualquer que seja a nossa posição, né? A gente não ficar na torre de marfim da universidade apenas, mas ter acesso em alguma medida à esfera pública, né? Com a nossa contribuição. Né? E nesse sentido, muito mais importante participar da discussão da política externa brasileira e da realidade aqui da América do Sul, né? Do que me voltar para regiões distantes. Professor, agora que a gente entrou também nessa questão da América do Sul, pensando a postura do Brasil nesse novo desenho geopolítico aqui da América do Sul, pós-neoliberal, como que a gente pode pensar essa questão da liderança brasileira? Será que é muita pretensão esse termo? Porque é algo que o senhor discute também na dissertação, né? Essa ideia que o Brasil, pelo menos
às vezes se intimida em afirmar ou assumir ou a própria diplomacia e ao mesmo tempo como que os países latino-americanos, particularmente sul-americanos, veem essa posição do Brasil nesse novo desenho geopolítico? A ideia da liderança brasileira é uma ideia um pouco complicada, né? Quer dizer, pressupõe que o Brasil é aquele que indica o caminho. Né? Me lembra um pouco aquela famosa frase do Nixon durante a ditadura militar, quando ele se encontrou com o ditador do momento, que era o general Médici, né? E ele, querendo agradar o Médici, ele disse: para onde for o Brasil, irá toda a América Latina. Né? Querendo dizer que o Brasil vai, enfim, reprimir qualquer projeto esquerdista ou nacionalista ou populista na região pela força, né? Enfim, que era ali a palavra de ordem do momento. Né? Eu acho um pouco complicado esse conceito de liderança, né? Na medida em que o Brasil nem pretende e nem tem os recursos para incidir sobre o caminho a ser trilhado pelos países vizinhos. Né? Muito menos hegemonia. Né? Hegemonia pressuporia meios econômicos que o Brasil tem em escala limitada, né? E militares que o Brasil não tem absolutamente nenhum. Né? O papel militar do Brasil, a capacidade militar do Brasil é bastante limitada, né? É desproporcional, inclusive, a outros recursos de poder que o Brasil possui. Né? Eu prefiro dizer que o Brasil ele tem uma posição de especial relevância, né, no contexto sul-americano. A posição do Brasil ela tem um peso muito grande, né, sobre a política externa dos países vizinhos, em alguma medida até sobre a política interna, né, mas não vai muito além disso. Quer dizer, a capacidade do Brasil influenciar os rumos dos países vizinhos é bastante limitada. Sim, e a respeito, ainda falando um pouco nesse assunto, por que eu toquei nesse assunto da liderança? Porque a mídia, muitas vezes, parece que trabalha essa ideia do Brasil enquanto líder regional, né? Esse ator de grande relevância que pode encaminhar novos rumos aqui da política latino-americana, sul-americana, aliás. E aí, qual que é a grande questão? É essa realmente de o Brasil assumir isso ou não? Será que no governo Lula houve uma tentativa de assumir essa postura através das concessões, seja a renegociação do Tratado de Itaipu, seja na nacionalização dos hidrocarbonetos? Está dentro dessa política de eu preciso conquistar os vizinhos para conseguir uma certa legitimidade internacional através dessa aceitação regional? Bom, para o Brasil é muito importante se colocar para o mundo como um país que tem uma influência especial na sua própria região, que é a América do Sul e, em certa medida, na América Latina, né, no seu conjunto. Né? Quer dizer, existe uma ideia ali lastreando a política externa brasileira, né, do Brasil se colocar como um ator global, né, quer dizer, participar do clube dos grandes, né, participar do grupo seleto dos países que tem peso na conformação da ordem internacional, né? E existe uma consciência da diplomacia brasileira de que para o Brasil conseguir exercer esse papel será muito mais fácil se ele aparecer de certa forma como representante de um conjunto de países, representante da região, né? Então, para o Brasil é importante ter o respaldo, ter o apoio, né, dos países vizinhos para suas iniciativas. Né? Para o Brasil, inclusive do ponto de vista econômico, é muito importante a integração regional. Né? A integração regional ela é vista tanto por um prisma empresarial, quer dizer, expansão do capitalismo brasileiro pela nossa vizinhança, quanto do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista de políticas de desenvolvimento.
né? Certos setores políticos privilegiam mais o aspecto do desenvolvimento coordenado, pelo menos uma perspectiva desse tipo de desenvolvimento regional, né? E outros atores que influenciam na política externa brasileira privilegiam o aspecto empresarial, comercial, os investimentos e assim por diante. Mas nos dois casos é muito importante que o Brasil tenha as melhores relações possíveis e o máximo de consenso com os países vizinhos, né? Nesse sentido, quando ocorreu o episódio da nacionalização do gás na Bolívia, houve realmente um impasse colocado para a política externa brasileira. Porque, de um lado, haviam interesses econômicos específicos do Brasil a serem defendidos, né? Concretamente os contratos de gás, fornecimento de gás boliviano para o Brasil, que foram assinados no período anterior, no período neoliberal, em condições extremamente vantajosas para o Brasil. Na verdade, demasiadamente vantajosas, né? Condições claramente injustas para a Bolívia, né? Que o presidente Evo Morales tentou corrigir, né? Com a nacionalização, que, ao contrário do que o nome indica, uma nacionalização que não implicava na expulsão ou no afastamento das empresas estrangeiras, né, e sim na renegociação dos contratos, a renegociação da interdependência energética entre o Brasil e a Bolívia, né? Então o Brasil... Seja, o que foi muito divulgado como a nacionalização da Petrobras, na verdade, foi a busca por um aumento de tarifas, enfim, por trazer um pouco mais para o lado boliviano os lucros que a Petrobras Exato. tinha ali no Quer dizer, país. para a Bolívia foi uma nacionalização, é assim que foi apresentado, um decreto de nacionalização, né? Porque significava a recuperação da soberania boliviana sobre o seu principal recurso natural, que é o gás e o petróleo, os dois hidrocarbonetos, né? Agora, do ponto de vista do Brasil, na prática, para nós significou uma renegociação em que o Brasil teve que abrir mão de uma parcela dos seus ganhos, mantendo ainda assim lucros suficientes para justificarem a manutenção, né, dos investimentos e da presença da Petrobras na Bolívia, né? Naquele momento houve muitas críticas ao governo brasileiro, né, que estaria, enfim, abrindo mão da defesa do interesse nacional, cedendo a imposições na Bolívia. Agora, é muito difícil imaginar qualquer outro tipo de atitude do governo brasileiro. Quer dizer, uma atitude mais dura, né? Não digo mobilização militar, como alguns malucos chegaram a sugerir, mas sanções ou recurso à justiça internacional, etc., etc. Se o Brasil fizesse isso, ele colocaria a perder toda a sua política de integração regional e, no final, perderia também a disputa concreta, a disputa econômica. Então, quer dizer, a saída do Brasil, né, de aceitar a renegociação, e o Brasil renegociou duro, não foi assim, o Brasil não fez tudo o que a Bolívia queria, né? Mas no fim foi um resultado muito bom, a Petrobras continua lá na Bolívia, depois de uma certa quarentena, vários anos sem investir, voltou a investir, deve renovar o contrato do gás em 2019, né? E para a Bolívia foi muito bom, esses recursos a mais, eles capitalizaram a Bolívia para que ela pudesse entrar num círculo virtuoso de desenvolvimento econômico e social. As políticas sociais todas na Bolívia são exemplares, enfim, a Bolívia nunca teve tão bem na sua história, né? Graças, sobretudo, à política do Evo Morales no campo da energia. Professor, só por último, para a gente falar um pouco da questão da Venezuela, porque o senhor participou de um programa na Globo News recentemente, que foi bastante polêmico, e a ideia, muito criticado e muito também elogiado, né? Agora ficou muito clara a sua defesa em torno da democracia venezuelana. O que existe na Venezuela é sim uma democracia, e todos os conflitos atuais, eles refletem um problema da própria democracia. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessa questão, de que até que ponto o que existe na Venezuela é um problema da própria democracia, de a maioria ter escolhido um determinado governo, mas
ainda assim uma outra minoria tem que se conformar com o que a maioria escolheu. É esse o problema da Venezuela? Bom, a regra da maioria é um dos princípios da democracia, né? Quer dizer, é a maioria que decide, né? Embora a maioria não possa eliminar, evidentemente, a minoria, e a minoria tenha certos direitos que devem ser respeitados pela maioria, né? Inclusive de que a minoria possa um dia se tornar ela a maioria, né? Invertendo a correlação de forças, né? Agora, o que ocorre em relação à Venezuela, né, na percepção que existe do público brasileiro em relação à Venezuela, e não só brasileiro, mas em escala internacional, o que ocorre é algo que me lembra aquela famosa frase de Goebbels, que era o ministro da propaganda do regime nazista, de Hitler, né? Goebbels, ele dizia que uma mentira repetida 20 mil vezes, agora não lembro se é 20 mil vezes mesmo, ou quantas mil vezes que o Goebbels falou, mas um montão de vezes, né? Equivale a uma verdade. De tanto a mídia martelar que a Venezuela é uma ditadura ou uma quase ditadura, as pessoas ficam acreditando, né, e são incapazes de explicar por que a Venezuela é uma ditadura, né? Existem eleições livres, competitivas, né, enfim, com a participação total da oposição, que aliás quase ganhou essa última eleição, foi uma vitória por uma margem pequena, né, que o Maduro derrotou o candidato oposicionista Capriles. A oposição tem governos estaduais, vários, tem, enfim, dezenas e dezenas de prefeituras, deputados, tem os seus jornais, controla as principais emissoras de televisão, se manifesta à vontade, né? Eu diria à vontade demais em certos casos, porque manifestações que resultam em violência, depredação de edifícios públicos, etc., quase não estão sendo reprimidas na Venezuela. Se fosse no Brasil, a repressão seria muito mais dura. E o desdobramento disso morreram 10, morreram 20, mas é impactante do ponto de vista internacional para o governo venezuelano. Pois é, hoje é dia 13 de março, né? Até o dia de hoje morreram 28 pessoas nos conflitos na Venezuela. Dessas 28 pessoas que morreram, 4 foram mortas por forças de segurança. Os responsáveis por essas mortes estão todos presos, submetidos a investigações do governo venezuelano, né? As outras mortes, a maioria foi comprovadamente causada por forças de oposição. Ontem morreu um coronel da Guarda Nacional Bolivariana. Outros policiais morreram, civis que estavam participando em operações de remoção dos bloqueios de ruas colocados pela oposição, atingidos a tiros. 4 dias atrás, uma chilena de 47 anos que está na Venezuela, solidária com os movimentos sociais venezuelanos, levou um tiro na cabeça e morreu, né, numa dessas operações de comunidades para, enfim, tentar liberar o acesso, né? Esse conflito, ele não é mostrado na sua forma verdadeira para o público brasileiro, né? Isso porque a imprensa brasileira toda é partidária, está totalmente a favor da oposição venezuelana, a favor dos setores da elite, da burguesia local, que não se conforma com a orientação que a Venezuela tem seguido a partir da chegada do Chávez à presidência em 1998. Né? E essa é a posição também dos Estados Unidos, né, que não admite que a Venezuela siga seu próprio caminho sem aceitar os seus ditames, sem se conformar com os seus interesses, né? E a mídia está toda alinhada, né, com as classes dominantes da Venezuela, com o imperialismo americano, né? Então é muito importante que haja espaço para que a verdade seja difundida em relação à Venezuela. Sim, e é interessante porque a gente entra até numa questão do relacionamento entre os países e a tônica do capitalismo. A gente pode, então, pensar que esses conflitos todos e a própria vinculação que a mídia hoje tem com a postura que a mídia tem em relação aos conflitos na Venezuela está muito vinculada com um governo que tentou tomar as rédeas da economia
investir na distribuição de renda, em programas sociais e justamente por isso se confrontar com o grande capital que aí se vê ameaçado e a mídia acaba atendendo a essas reclamações do grande capital? Ou seria radical demais pensar? Não, mas é exatamente isso. A mídia não é neutra, né? A mídia, ela se rege por interesses, que são interesses de classe, né, interesses econômicos, né, quer dizer, as próprias empresas de mídia, né, quer dizer, são instrumentos do grande capital, né, e interesses geopolíticos, né, sobretudo interesses dos Estados Unidos como potência dominante nas Américas, né, e também no mundo. Eles têm uma visão muito surreal do que é democracia. Eles enchem a boca para falar em liberdade, para falar em democracia, mas essa democracia eles só reconhecem quando os resultados do processo democrático favorecem os seus interesses. Quando a democracia significa políticas alternativas, políticas que contrariam as preferências dos Estados Unidos e das elites dos diferentes países ligadas aos Estados Unidos, eles não aceitam esses resultados. Esse filme nós já vimos, é o que aconteceu no Chile na década de 1970, quando o Chile elegeu um presidente socialista, Salvador Allende. Ele tinha uma proposta de fazer uma revolução dentro da ordem constitucional, uma revolução democrática, né, respeitando todos os parâmetros da democracia, né? No entanto, ele sofreu a intervenção dos Estados Unidos, ações desestabilizadoras, né, impulsionadas a partir de fora, a partir dos Estados Unidos. Isso tudo é comprovado por uma montanha de documentos, não há polêmica em relação a isso, e das classes dominantes chilenas, culminando com o golpe militar, né, extremamente sangrento e, enfim, anos e anos de ditadura, né, do Pinochet e assim por diante. Então, a democracia só valia, né, enquanto eram preservados os interesses do capitalismo e do imperialismo. Quando, pela democracia, os chilenos fizeram uma outra escolha, a resposta foi o golpe militar. A gente pode dizer sobre isso, para encerrar esse ponto, que, pode mencionar a famosa frase, mais uma vez, do Nixon, né? O Nixon disse que os Estados Unidos não permitiriam que o Chile se tornasse comunista pela irresponsabilidade do seu povo. É um povo irresponsável. Pois é. Obrigada, professor. Tenho certeza que foi extremamente produtiva a nossa entrevista. E é isso aí. Obrigado.